tudo. Oferecimento Drogaria Globo. Bom, e o nosso quadro vai falar sobre mioma uterino, um problema que afeta muitas mulheres e que é um tipo de tumor benigno que se forma no tecido muscular do útero. Então, para nos ajudar a entender melhor sobre este problema, nós convidamos aqui a ginecologista Keliane Duarte para participar do Vida Saudável. Ela já está aqui. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda aqui ao Vida Saudável. Olá, Nayara, tudo bom? Primeiro, gostaria de agradecer o convite, de estar aqui com você, conversando um pouquinho sobre esse tema que, como você mesmo falou, é muito prevalente, é muito comum na população feminina, E nós mulheres, assim, quando uma mulher, por exemplo, recebe o diagnóstico, você está com mioma, ou faz a ultrassom e detecta que está com mioma, e aí vê que é um tumor, vai lá no Google, faz a pesquisa, tumor benigno, já fica super assustada, Então a gente está aqui justamente para poder esclarecer sobre esse problema. Eu queria que você explicasse melhor para a gente o que é o mioma e por quê, quais são as causas, por que ele aparece no útero? Exatamente. Então, hoje é muito comum, a paciente recebe um diagnóstico, um exame, e ela vai logo lá no Google ver o que é. Então, quando você coloca mioma no Google, aparece justamente isso, é um tumor benigno. Então, muitas pacientes chegam assustadas, o que é isso, doutora, o que é? Então, uma coisa que a gente sempre fala, que a gente sempre tenta explicar, é que ele não é câncer, não tem risco de virar câncer, e isso já tranquiliza bastante as pacientes. A gente não sabe ainda, não tem uma causa específica. O que causa? A gente sabe que tem uma predisposição genética, ou seja, história familiar, uma mãe que tem miomas, uma família que tem miomas, e tem pacientes que têm mais tendência a ter mioma por uma característica genética sua. Não necessariamente é alguma outra coisa, tá? E ele afeta até 80% das mulheres. Então, assim, ele é bem comum, bem prevalente, isso. Tá, e a pessoa pode viver com mioma? A mulher pode viver com mioma e não precisar retirar numa cirurgia? Pode sim. A maioria das mulheres, a maioria das pacientes que tem mioma, ele é assintomático e ela descobre justamente isso. Ela foi fazer um ultrassom de rotina, foi fazer um exame e encontrou aquele mioma. Então, assim, que é até uma das indicações da gente tratar. A gente só mexe nesse mioma, só vai tratar se a paciente tiver queixa. Então, vamos logo entender, doutora, quais são os tipos de mioma. Olha, a gente selecionou aí 3 tipos de mioma. Eu queria que a senhora falasse sobre os tipos, depende da localização que ele fica no útero. Isso, depende da localização, porque o que acontece? O útero, ele é um músculo e ele tem a cavidade, a parte de dentro, a parede muscular e a parte de fora. Então, existem miomas, dependendo da localização, ele tem uma classificação. Por exemplo, o mioma subseroso é o mioma que ele vai ficar fora do útero, dentro da cavidade abdominal, mas pelo lado de fora do útero. Geralmente é o mioma que menos causa sintomas. Exatamente. E aí, quando ele fica na parede uterina, ou seja, bem no músculo mesmo... Que é o intramural. Exatamente. É o mioma intramural. Geralmente causa mais sintomas, aumento de sangramento, quando essa mulher vai menstruar, ela sangra um pouco mais, ela tem mais cólica. E tem o mioma submucoso, que ele fica na parte interna, já para dentro mesmo. Então, esse mioma, o submucoso, ele já pode, dependendo assim, do tamanho também, ter uma dificuldade para engravidar, da localização também, risco de abortamento, levar a perda gestacional. Então, tudo depende muito disso, do lugar que ele está e do tamanho do mioma. E o mioma, ele cresce na parede do útero? Pode crescer. Às vezes, ele cresce por ação hormonal. Então, enquanto a mulher está menstruando, enquanto ela sofre ação hormonal, ele pode crescer. Então, a gente acompanha, vai acompanhando, e é por isso que a gente sempre fala, para pacientes que estão mais próximos à menopausa, a tendência é esse mioma estabilizar o tamanho e não causar mais sintomas. Mas ele não desaparece do nada, não, né? Não, desaparece. Uma vez lá, fica lá. Fica lá. Desaparecer, ele não desaparece. Ele pode estabilizar, mas desaparecer não desaparece. Doutora, não. E tem uma idade, assim, que esse tipo de mioma, ele aparece mais na mulher? O mioma, ele é mais comum na idade entre os 25, 40 anos, mais ou menos aí. Se ele for dar sintoma que a gente precise mexer, que a gente precise fazer alguma coisa, é nessa faixa etária. Depois disso, geralmente é uma mulher que já está mais próxima à menopausa, ele vai diminuir os sintomas. Você falou que a maioria das mulheres não vai apresentar sintomas, mas quando esses sintomas aparecem, quais são? Geralmente, as pacientes sintomáticas, elas vão sangrar muito. É uma paciente que tem muita cólica quando ela vai menstruar, ela sangra muito, ela sangra 7, 8, 9 dias, e sangra que chega a dificultar, a tirar essa mulher das suas atividades cotidianas. É uma mulher que, às vezes, ela perde o dia de trabalho, é uma jovem que não consegue ir para a escola, não consegue ir para a faculdade, por conta do fluxo.
E cólica? Apresenta cólica também? Dependendo da localização, ela tem um pouco mais de cólica também. Algumas mulheres têm dificuldade para engravidar por conta do mioma. Outras mulheres, como eu falei, né, dependendo da localização, às vezes tem perdas gestacionais, abortos por conta desse mioma. Então, assim, infertilidade, essa dificuldade de manter a gestação. Às vezes, dependendo do tamanho também, miomas muito grandes podem levar a partos prematuros. Então, tudo isso se relaciona aos miomas. E tem tratamento, doutora Keliane? Tem tratamento, sim. Dependendo do tamanho, dependendo da localização, existem tratamentos e a gente segue uma sequência, né, de tratamentos. Podem ser tratamentos medicamentosos e aí, dependendo do tipo de medicamento, né, até cirurgia. Às vezes é necessário cirurgia para tratar esses miomas. Para a gente entender melhor o tratamento, olha aí, uso de anti-inflamatórios, uso de remédios hormonais, suplementos de ferro, cirurgia, é isso? O que acontece? Tem mulher que sangra tanto que ela vai ter anemia. Então, precisa tomar ferro, né? Exatamente. Tem paciente que a gente tem que deixar ela sem menstruar, porque cada vez que ela sangra muito. Tem paciente, às vezes... E aí fica anêmica. E aí fica anêmica. Tem paciente que sangra tanto que, às vezes, vai parar na urgência. Tem paciente que precisa de transfusão sanguínea por conta de sangramento. E quando que é indicada a cirurgia? A cirurgia... geralmente, existem 2 tipos de cirurgia. A gente pode retirar só os miomas ou a gente pode retirar o útero inteiro, que é o tratamento definitivo, né? Digamos assim, ela não vai voltar a sangrar. E aí, para eu retirar o útero de uma paciente, essa paciente ela já tem que ter prole constituída, ou seja, uma paciente que não tem mais desejo de engravidar. E, às vezes, para paciente que, dependendo da idade, ainda quero ter filhos, então vou retirar só os miomas. E aí eu vou fazer exames prévios, né, para localizar bem esses miomas, para eu ir para uma cirurgia sabendo onde que esses miomas estão localizados e posso retirar só os miomas. E sabendo que a cirurgia de miomectomia, né, que é retirada só dos miomas, ela tem chance desses miomas voltarem. Então, por exemplo, o paciente que tem uma dificuldade em engravidar por grande quantidade, tamanho de miomas aumentados, a gente faz a cirurgia, né, se for o caso. E aí, espera um tempinho, mas tem que tentar engravidar em seguida. Um tempo, exatamente. Logo que libera, já tem que engravidar, porque pode ser que apareçam novos miomas. Novamente. Bom, o nosso programa não é mais ao vivo, mas a gente tem uma conexão muito grande com os nossos seguidores. Então, a gente sempre, doutora, a gente pede que eles respondam as caixinhas, coloquem perguntas, né, nas caixinhas de perguntas no nosso Instagram. Aproveitando, coloca na tela aí o nosso Instagram, @Vida Saudável na CV. Lá você vai ver todo o nosso conteúdo, pode se comunicar com a gente, mandar um direct. Então é isso, vamos colocar aí a pergunta da Lívia Raquel. Ela enviou uma pergunta para a gente, quando é sugerida a cirurgia para retirar o mioma do útero? Olha a pergunta dela, eu perguntei antes da Lívia, gente. Mas vamos lá, Lívia, essa é para você. É exatamente isso, né? Uma paciente que a gente já tentou o tratamento medicamentoso, né? Tratamento farmacológico, porque às vezes a gente tenta entrar só com medicação, com anti-inflamatório, antifibrinolítico, para ver se isso é suficiente para tirar esse sangramento, né, para reduzir a quantidade de sangramento, reduzir a quantidade de dias que essa paciente sangra. Quando isso não é suficiente, às vezes a gente vai precisar de medicação hormonal. Então, vou entrar com anticoncepcional para tentar segurar o sangramento, para tentar fazer com que essa mulher não menstrue todo mês, não tenha esse quadro de anemia que ela fica. E aí, vou prosseguindo nessa sequência. Não deu resultado, não foi o suficiente, e aí a gente vai para a cirurgia. Ok, então tem mais alguma informação que eu não perguntei que a senhora acha importante? Eu acho que era isso, era isso, né? E como eu falei no comecinho, uma das coisas que a gente sempre lembra é que não é câncer, não tem risco de virar câncer, porque acho que é a maior preocupação das pacientes. É verdade, tumor benigno, um tumor do bem, é um carocinho do bem que causa um incômodo, né? Mas não é câncer. Exatamente, vai ficar lá, vai acompanhar essa mulher. Muitas mulheres que acharam no exame e vão viver com ele aí até a menopausa sem nenhum sintoma. E a maioria não tem sintoma, né? A maioria. Isso é que é o mais importante, então. Exatamente. Obrigada, doutora Keliane Duarte, pela sua participação aqui com a gente no Vida Saudável. É um prazer tê-la aqui para poder passar informações para os nossos telespectadores. Imagina, muito obrigada pelo convite. Obrigada.